Voltamos a falar aqui com o escritor, jornalista Gilberto Nascimento, autor do livro O Reino, a história de Edir Macedo, uma radiografia da Igreja Universal. Bom, você construiu esse livro, né, com base também em depoimentos de muitos dissidentes, né, da Igreja Universal. Eu queria que você falasse um pouquinho deles, né, dessas pessoas. Alguns ficaram no anonimato, é isso? E outros você podia revelar. Como é que você conseguiu isso, Gilberto? Como falei inicialmente, desde 89 fiz reportagens sobre 89, início dos anos 90, fiz reportagens sobre a Igreja Universal, depois passei a acompanhar um pouco mais de perto. Aí acabei fazendo algumas fontes com ex-pastores, ex-integrantes de empresas, ex-executivos de empresas também que participaram lá da igreja, do grupo. Tem um capítulo lá que tem um relato, um ex-executivo conta que carregou malas, por exemplo, para ir comprar emissoras de TV lá no Rio de Janeiro. Então, eu conversei com muita gente que não fizeram só acusações ou denúncias, mas que contavam o dia a dia da igreja, contavam coisas que a vida deles dentro da igreja como foi. Então tem relatos também que são até positivos ali para o Edir Macedo. Um desses pastores, por exemplo, conta que o Edir Macedo era vítima de achar que até distorção e que várias vezes aconteceu. Então, tem relatos. O que eu estou contando são fatos vividos, presenciados, testemunhados por ex-bispos e ex-pastores, alguns deles que moraram na mesma residência do Edir Macedo durante um bom tempo. Tem ex-bispo que teve... Se eu falar mais um pouquinho, por exemplo, esse que falou em off, se eu falar mais um pouquinho, eu já acabo dizendo o nome, né? Mas alguns que pediram anonimato, pediram o off, né, como a gente chama no jornalismo. Mas tem muitas histórias, tem muitos detalhes. O livro, como a gente já falou aqui, ele não é um livro para atacar, é para contar a história. Então, aquilo que nós ouvimos, aquilo que foi documentado em reportagens, ou em livros, ou em teses acadêmicas, ou estão nos processos, é o que está no livro. E muito relato e muitas histórias contadas por gente que viveu e que testemunhou ali. Então tem relatos do ex-pastor Ronaldo Dini, que é um dos que fala abertamente, conta as histórias lá vividas por ele. Tem depoimentos que não foram dados exatamente para o livro, mas foram em reportagens e outros momentos que eu fiz com o ex-pastor Carlos Magno, com o ex-bispo Sérgio Morrelder. Tem relatos também do ex-bispo Alfredo Paulo, que está lá em Portugal, que é uma das pessoas que está aí no YouTube diariamente falando sobre a igreja. Então, Gilberto, agora tem um capítulo, né, Sombras e Mistérios, já deixei aqui para o final, que realmente é um dos capítulos, assim, mais fortes, né, de denúncias, né, em relação à Igreja Universal do Reino de Deus. E eu queria que você contasse esses casos que envolvem, inclusive, mortes, né, e que mortes na Igreja Universal ou alguma ligação com a Igreja. Queria que você contasse esses casos. Bem, são casos polêmicos, né, que envolveram, em alguns deles, aí, mortes em circunstâncias não esclarecidas, envolvendo integrantes da igreja. Um dos casos é a morte de um menino chamado Lucas Terra, tinha 14 anos na época, era obreiro da igreja, e foi assassinado lá num templo em Salvador. Um dos pastores lá da igreja, que era o mentor do menino, foi acusado por ex-obreiros, inclusive, ex-fiéis da igreja, e a família do menino. Esse pastor foi condenado, acho que está em regime semiaberto agora,
e 2 outros pastores que também acusados de envolvimento no caso, devem ir a júri popular nos próximos anos. Teve idas e vindas aí a respeito desse caso aí na justiça e recentemente, há uns 2 ou 3 meses, o STF tomou essa decisão que os 2 pastores devem ir a júri popular. Esse menino foi morto, segundo as acusações da promotoria pública, foi ser viciado e depois queimado. Então é um caso polêmico que chocou Salvador e foi muito pouco falado no restante do país, mas foi tema de um programa, aquele programa Linha Direta na TV Globo há alguns anos. E depois tiveram outros 3 casos de ex-membros da igreja, e por curiosidade também os 3 envolvidos também com a política, com mandatos políticos, que acabaram assassinados lá no Rio de Janeiro. 3 pessoas. Um deles era o deputado Valdeci Paiva de Jesus, que foi fuzilado lá no subúrbio lá do Rio. Ele era ex-deputado federal, deputado estadual, tinha acabado de ser eleito deputado estadual, era um dos pastores até mais populares da igreja lá na Universal, lá no Rio de Janeiro, chegou a atuar aqui em São Paulo também, bastante conhecido, e até hoje o assassinato dele não foi esclarecido. Houve muita polêmica, um ex-assessor dele fez denúncias graves lá na CPI dos bingos, a deputada Cidinha Campos também, chegaram a acusar um outro ex-bispo da igreja. Esse ex-bispo, por sua vez, acusou o suplente do deputado e houve muita polêmica lá, o caso não acabou não foi esclarecido devidamente até hoje. E teve um caso também do Valdir Abraão, que chegou a ser até dirigente da Universal, lá no Rio de Janeiro, vereador também, um frequentador da Universal desde o início. E ele acabou, acho que, sendo encostado lá na igreja depois, ficou insatisfeito, teve problemas lá também, e acabou saindo. Ele foi a um cartório, registrou um documento com denúncias lá contra a igreja. Isso foi noticiado pela Folha de São Paulo à época. E alguns dias depois, 6 dias depois dele ter feito essa denúncia, ele apareceu no prédio onde ele morava, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, caído lá no chão com uma pancada na cabeça e morreu 3 dias depois. E por último tem um caso do João Monteiro de Castro, também ex-vereador, eleito com apoio da igreja lá no Rio de Janeiro, que foi um dos laranjas na compra lá da TV Rio, no Rio de Janeiro também. Ele teria saído da igreja, ido para uma outra denominação e também foi morto, fuzilado, em circunstâncias também não esclarecidas. Aí a gente conta um pouco esses casos aí. Perfeito. E os casos das pessoas, né, que acabam doando tudo que tem, é terreno, enfim, é casa. Inclusive, a gente sabe, né, que o próprio livro mostra, né, de alguns casos, né, onde as pessoas acabam entrando na justiça para tentar reaver o patrimônio, né? São pessoas que realmente acreditavam, né, na Igreja Universal e acabavam doando. Isso aí realmente foi um dos pontos também do livro abordados por você, né, Gilberto? A Universal é uma das igrejas que baseia, né, sua atuação também muito na teologia, nas ideias da teologia da prosperidade, que é aquela coisa de que o fiel tem sempre que buscar o seu bem-estar, né? E quanto mais ele contribuir com a obra de Deus, ele estará melhor. Quanto mais você doar, mais você vai receber. E os fiéis
a partir daí doam, muitos doam. O dízimo, a oferta, não é só a Universal que pede. Várias e várias outras igrejas também vivem de contribuição dos seus fiéis. O que se discute é a maneira, a volúpia na arrecadação, isso que é questionado por muita gente, inclusive no próprio meio evangélico. Agora, isso não é uma coisa também ilegal. A própria justiça entende dessa forma, que se a pessoa doa porque quer. Agora, tem acontecido vários casos de pessoas que doaram bens importantes, terrenos, né, casas, automóveis, e que depois que saem da igreja se arrependem e vão à justiça questionar ou tentar obter esses objetos de volta. É questionável, né? Enfim, é difícil, né, Gilberto? Você que já cobre, né, religião há muitos anos, né? É realmente, enfim, é complicado, né? Para a gente ver pessoas, né, até do nosso meio que acabam, né? Meio que eu digo assim, pessoas conhecidas que acabam doando naquela esperança, né, de ter um lugar ao céu, enfim, ter prosperidade. É realmente questionável, né? A igreja tem um discurso assim que difere um pouquinho, por exemplo, da igreja católica. Eles prometem o reino aqui na terra, né? Você doando, você contribuindo com a obra de Jesus, de Deus, você vai ter a recompensa aqui, não é só lá. Verdade, tá na certo. vida eterna. Fica para o leitor, né? Avaliar, enfim, se gosta ou não gosta. Bom, a gente agradece aqui o Gilberto Nascimento, a sua presença, né? Parabéns por essa obra. Realmente não dá para parar de ler. Eu comecei a ler, estou 2 dias aqui já envolvida, quase acabando. Uma leitura maravilhosa, a forma como você escreve, tão clara, tão honesta. Parabéns, viu, Gilberto? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e muito obrigado. Foi um prazer participar aqui do programa com vocês. Eu que agradeço aqui, Gilberto. Foi um prazer recebê-lo. Gilberto Nascimento, autor do livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. Acho que é isso.